Então, boa noite. Muito obrigada pela presença de vocês. Hoje nós estamos na nossa segunda aula da nossa proposta de imersão em zumbido. Temos aqui vários profissionais que fizeram a primeira aula, estão retornando agora, outros novos que se interessaram pelo tema. De fato, eu estou muito feliz com esse tema, de ter trazido esse tema, de nós termos trazido, né, Marina, esse tema para a Fonotrade, porque eu estou percebendo, eu fiquei muito feliz, estou percebendo o interesse de todos. Então, hoje, nós vamos para a segunda aula e também para o lançamento do nosso aprimoramento, que terá início no dia 4 de maio. Marine, boa noite. Boa noite, Ana Luísa. Boa noite, Maria Fernanda. Boa noite, Thales, Michele. Boa noite a todos. Muito obrigada pela parceria na Fonotrade. Eu vou compartilhar aqui a nossa apresentação. Bom, então, conforme eu disse, nosso lançamento do aprimoramento de avaliação e manejo de pacientes com zumbido, de coordenação da Marine Rosa. Aqui eu não fiz por menos, eu trouxe todo o corpo docente aqui, Marine Rosa, Fátima Branco, Ana Luísa Caldas, Michele Vargas, Érica Mantelho, Fernanda Mondelli, Patrícia Simonetti, Mariana Martins, Thales Vanderlei, todos profissionais, especialistas nessa área, que têm um serviço, que trabalham com isso, que fazem pesquisa e que vão trazer esse seu conhecimento para nós hoje, também, conforme a aula passada, e também no nosso aprimoramento. Vou convidar a Marine para falar novamente, rapidamente, sobre o nosso aprimoramento. Então, boa noite a todos. Com muito prazer que a gente está aqui hoje, né, para falar um pouco mais do curso e para a gente assistir a aula brilhante, com certeza será, da Ana Luísa e do Thales. E eu queria agradecer a oportunidade, né, à Fonotrade, de realmente a gente tá junto nesse curso, né? Então, o primeiro módulo vai ser o módulo de introdução, né? Mais a respeito da questão do zumbido, do atendimento multiprofissional. Então, a gente vai ver desde a anamnese, questionários, todos os protocolos que são importantes para a avaliação do zumbido. E aí vai ser ministrado por mim. No módulo 2, nós teremos o módulo de avaliação audiológica e avaliação psicoacústica do zumbido. Então, quem vai ministrar é a professora Fátima Branco e a professora Mariana Martins. Então, assim, a gente vai ver desde a avaliação básica até a questão das altas frequências, né, dos pacientes com zumbido e a importância da avaliação desses exames, assim como a avaliação do zumbido em si. Como eu comentei na aula passada, os pacientes ficam felizes em saber que a gente vai investigar o zumbido deles, vai investigar qual é a frequência, qual é a intensidade. Então, vocês vão ver tudo nesse segundo módulo, tá? No terceiro módulo, a gente vai ver uma avaliação um pouquinho mais aprofundada, um pouquinho mais complexa, digamos assim, com a professora Michele Vargas e com a professora Érica Mantello, que vão ministrar o módulo sobre avaliação eletrofisiológica e avaliação otoneurológica dos pacientes com zumbido. A gente sabe da importância dessa avaliação, né? Não só da parte periférica, mas da parte central também, e da relação que tem do zumbido com a questão da vertigem e da importância dessa avaliação também, né? Então, vai ver tudo isso no módulo 3. Já no módulo 4, a gente vai iniciar com a questão das possibilidades terapêuticas, né? Quem vai ministrar é a professora Maria Fernanda Mondelli e a professora Patrícia Simonetti, que vão iniciar com as questões mais relacionadas, mais específicas da fonoaudiologia para o zumbido, que seria a terapia sonora, o aparelho de amplificação sonora individual, o aconselhamento e o treinamento auditivo, né? Que são possibilidades terapêuticas para o zumbido. No módulo 5, a gente vai ver com a Mariana Martins e o Thales, que está hoje aqui para ministrar a aula de hoje, vai ver a questão de quando e quais são os profissionais que a gente vai poder encaminhar esses pacientes. Além disso, vai ter a possibilidade terapêutica mais relacionada à questão da estimulação transcraniana por corrente contínua,
fotobiomodulação e reabilitação vestibular nos casos em que cabe a reabilitação vestibular em pacientes com zumbido. E daí, para a gente fechar esse curso, né, a gente vai para o módulo 6, que vai ser ministrado por mim e pela Ana Luísa, que vai dar aula hoje, né? E a gente vai ver as possibilidades terapêuticas. Dentro dela, a gente vai ver a Mindful, para fechar algumas possibilidades. Além disso, a gente vai ver o passo a passo da avaliação ao acompanhamento, para fechar realmente tudo que a gente viu nos outros módulos e alguns casos clínicos para colocar em prática todo o aprendizado que a gente teve desde o módulo 1. Então é isso, espero que gostem, né, e que a gente realmente possa contribuir com a formação, com a atualização de quem for fazer o curso. Obrigada e boa noite. Então, o curso ele vai ter início no dia 4 de maio, ele será um curso online, ao vivo, então é possível vocês assistirem a aula, mas também, perdendo a aula, tem as possibilidades das gravações, então são 6 encontros de 6 horas, as gravações ficarão disponíveis por 9 meses. Temos um grupo VIP para troca de informações, que é muito importante quando se trata de um tema tão interessante quanto esse, que a gente muitas vezes apresenta dificuldades nos nossos consultórios, essa vida de profissional às vezes é muito solitária, então o grupo VIP ele fica disponível durante o curso e também após o término, ele não se dissolve. Então é uma maneira que a gente tem de manter vocês conectados com o assunto e com profissionais que têm o mesmo interesse. E o certificado. Então, eu vou colocar no chat, enquanto a gente tiver a aula, eu vou colocar o link do curso para que vocês possam ter acesso às informações mais detalhadas. E hoje nós estamos oferecendo uma condição especial de desconto para por conta do lançamento do curso. E, mais importante de tudo, agora a gente vai para a nossa segunda aula. Na semana passada, tivemos a Marine e a Michele falando de como atender pacientes com zumbido. Foi uma aula fantástica, foi uma aula de 2 horas, que superou as expectativas, eu acredito, de todos. E hoje nós teremos também um excelente encontro com a doutora Ana Luísa Caldas Garcia e o doutor Thales Vanderlei, falando sobre as possibilidades terapêuticas para o zumbido. Então, muito obrigada. Boa noite a todos. Queria agradecer o convite para a aula. Falar de zumbido, eu acho que é um tema muito desafiador, principalmente para a gente que é fonoaudiólogo, que é audiologista, porque muitos colegas, mesmo da fonoaudiologia e mesmo da área da audiologia, desconhecem que existem possibilidades terapêuticas para o zumbido, assim como os médicos otorrinos. Até mesmo otoneurologistas muitas vezes desconhecem que existem outras possibilidades terapêuticas para o paciente, além do aparelho auditivo, além da terapia sonora, e é sobre isso que a gente vai tentar pincelar um pouquinho hoje à noite. Eu sou fonoaudiólogo aqui em Maceió, sou especialista, assim como a Ana, em motricidade orofacial e também sou especialista em audiologia. Tenho formação também profissional em mindfulness, tenho formação em neuromodulação não invasiva e em fotobiomodulação e sou mestre em fonoaudiologia pelo UFPB. Minha jornada terapêutica com o zumbido começou primeiramente, eu acredito que em 2019 foi minha primeira paciente, era uma paciente de zumbido somatosensorial, uma amiga minha, que veio me relatando que tinha alguma disfunção da ATM e que tinha o zumbido. A gente foi investigar essa disfunção dela com o dentista e comecei a estudar algumas situações que a gente poderia aplicar no caso dela, na literatura, e ela acabou melhorando tanto do volume como do incômodo desse zumbido. E depois, em 2020, conheci Marine, fui atrás de Marine para entrar no mestrado e estudar um pouquinho mais sobre o transtorno do zumbido e o que é que a gente pode fazer com esses pacientes.
Show. Pronto. Então, assim como foi falado na semana passada, existem mecanismos neurofisiológicos para o aparecimento do zumbido. Geralmente, na maioria dos pacientes, os estudos mostram, geralmente mais de 90% dos pacientes, eles têm alguma perda auditiva ou têm alguma disfunção durante a via auditiva que vai gerar esse zumbido. Existem mecanismos que explicam o aparecimento desse zumbido, que seria alteração do mapa tonotópico. O que é que seria isso? O paciente ele vai ter uma perda auditiva sensório-neural de algumas frequências específicas. Essas frequências específicas elas têm uma representação cortical na área associativa, auditiva, e conforme tem essa perda, essa área cerebral, essa tonotopia cerebral, ela vai ter que se reorganizar para poder suprir aquela demanda da perda auditiva. E o que se acredita, principalmente em relação ao zumbido, é que quando a gente tem uma alteração sensorial, seja de zumbido ou qualquer órgão sensorial do corpo humano, quando a gente tem uma privação dessa sensibilidade, a tendência é o cérebro, né, o sistema nervoso central, ele compensar essa falta de sensibilidade com uma hiperexcitação daquela região, que é que pode justificar esse zumbido. Então, o zumbido ele não é apenas um sintoma periférico do ouvido. Muitas vezes o paciente ele relata para a gente que o zumbido é à direita, à esquerda, e acredita que aquele sintoma ele está isolado lá no ouvido, mas a gente sabe que não é isso. Então, para a gente tratar o zumbido, a gente tem que entender como é que funciona esse processo, que tipo de zumbido o paciente ele está apresentando, para a gente propor a melhor solução terapêutica para ele. Conforme eu falei, uma das teorias é essa sincronia dos disparos. O paciente ele vai ter uma reorganização tonotópica lá no córtex auditivo, e estudos de ressonância ele mostra que o zumbido ele não está isolado apenas no córtex auditivo, na parte auditiva. O zumbido ele vai se relacionar com outras áreas do cérebro que vão manter aquele sintoma para o paciente. Além do córtex auditivo, os principais áreas podem ser o sistema límbico e o giro pré-frontal, né? A gente também tem muitos estudos mostrando a ativação do pré-cúneus e até o córtex orbital frontal. Assim como a Ana mostrou, esse é outro estudo que mostra em relação à ressonância, né, magnética dos sintomas do paciente com zumbido. Então, muito paciente que chega até a gente, ele tem um zumbido, mas não sofre com o sintoma. O zumbido ele está lá presente, mas você pergunta para o paciente, faz anamnese, faz a aplicação dos questionários, THI dá lá embaixo, e o paciente ele não se queixa daquele zumbido, ele quer um tratamento para o som que está ali, mas o sintoma ele já está habituado. Então, como é que funciona isso no sistema nervoso central? Pacientes que se queixam mais do zumbido, que têm uma resposta emocional, que têm um desconforto emocional associado, têm sintomas de depressão, ele vai ter outro caminho neuronal do paciente que não se queixa do zumbido, né? Principalmente a ativação da amígdala, como a gente viu no slide anterior. Então, como é que é feita essa reabilitação audiológica do zumbido? Né? Primeiro, quais são os objetivos do tratamento? Que é isso que a gente tem que propor para o paciente na primeira entrevista, no período de anamnese. Ver quais são as expectativas do paciente, porque muitas vezes ele vem achando que vai encontrar cura. Né? O que eu sempre converso com o paciente no primeiro atendimento é o que é que ele espera daquele tratamento. Qual é a expectativa dele? Que, primeiramente, o paciente ele precisa querer melhorar, para a gente poder quebrar os padrões que estão dificultando o processo de habituação dele. Então, a gente entender, através da anamnese, para a gente aplicar o aconselhamento, como o Michele mostrou na semana passada. Então, o objetivo principal do tratamento é a gente fazer um alívio do sintoma do zumbido, como a Ana mostrou, que existe aquelas duas vertentes, né? O incômodo e o volume do zumbido, que é geralmente por onde a gente se baseia em relação a esse tratamento. Orientar o paciente se existe o processo de cura ou não, que vai depender de cada paciente,
de ter realmente uma melhora para chegar ao processo de cura ou não. Mas, geralmente, o plano terapêutico a gente vai buscar a habituação, que eu vou explicar um pouquinho o que seria essa habituação. Para a fisiopatologia do zumbido, assim como qualquer outro sintoma que envolva o cérebro, que envolva o córtex, a gente vai ter de fisiopatologia duas situações. A sensibilização, que seria o quê? É o aumento da resposta comportamental após a exposição de um estímulo ameaçador. Quando o paciente ele começa a sentir o zumbido e ele não entende bem o que é que está acontecendo com ele vai ativar esse processo fisiopatológico de sensibilização. Ou seja, escuta o som e ele vai ter aquela resposta comportamental de aversão ao som por não estar entendendo o que é que está acontecendo. Que é isso o principal da gente fazer na primeira consulta, na primeira sessão. Quebrar esse paradigma e começar um processo de habituação do sintoma, que seria o seguinte: o decréscimo da resposta após uma reposição repetitiva, que a habituação é a chave do processo terapêutico do zumbido, independente de qual seja o manejo que a gente vai utilizar. Assim como a habituação, a gente trabalha exercício de habituação na reabilitação vestibular. A gente vai, aos poucos, fazendo com que o paciente ele fique mais próximo possível desse sintoma e que esse sintoma ele não exija uma demanda cognitiva desse paciente. O que a gente sempre coloca como exemplo para o paciente é o ar-condicionado. O barulho do ar-condicionado, a gente sempre está ouvindo o ar-condicionado no dia a dia, na sala, e aquele som acaba não incomodando a gente, porque o nosso cérebro ele identifica que aquele som é do ar-condicionado e ele vai tirando esse som do ar-condicionado do nosso nível atencional. Então, outras demandas do dia a dia, elas vão ocupando essa atenção. Mas a partir do momento que eu lembro que o ar-condicionado está ligado, como é o som do ar-condicionado, minha atenção se volta para ele. A mesma coisa do zumbido, né? Que a gente pode fazer um decréscimo desse volume do zumbido. O zumbido ele pode estar lá, mas o paciente, muitas vezes, durante o dia, não lembra que ele está ali, porque existem outras demandas que vão ocupando esse espaço do zumbido. Então, a priori, o que seria a terapia sonora, que é a mais tradicional na parte de reabilitação fonoaudiológica para o zumbido? Terapia sonora é qualquer terapia que a gente utiliza o som para enriquecer o sistema nervoso central do paciente, para que a gente tenha esse processo de habituação. A gente vai utilizar o som como um processo de habituação para o sintoma do zumbido. Então, tradicionalmente, a gente tem a TRT, que é uma técnica que é precisa ter uma habilitação, assim como a Mindfulness, que é que a gente vai fazer? A gente vai utilizar o aconselhamento e a gente vai procurar, por meio do gerador de som, o mix point, que é onde o gerador de som, o barulho que a gente vai colocar no aparelho auditivo do paciente, ele vai se confundir com o zumbido, para ele parar de prestar tanta atenção no zumbido e a gente gerar uma habituação. A TAT é outro tipo de terapia sonora, que a gente utiliza também o gerador de som, mas a premissa dela seria o seguinte: a gente coloca o gerador de som do paciente, ele continua ouvindo o zumbido, mas aquele gerador de som ele vai estar numa altura, num volume que seja que gere alívio para o paciente, mas ele não precisa chegar nesse mix point. E o que acontece quando o paciente ele já é usuário de aparelho auditivo, ele precisava realmente de um aparelho auditivo para fazer o seu tratamento, né? Tem uma perda auditiva significante, mas o zumbido ele continua. E aquele paciente que não tem a perda auditiva ou é restrito ao uso do aparelho auditivo, precisa usar o aparelho, né? Que às vezes existem muitos casos ainda hoje em dia que o paciente ele não tem a perda auditiva e o médico otorrino encaminha o paciente para uma loja de aparelho auditivo para utilizar técnicas de terapia sonora com gerador de som. Será que hoje em dia ainda é necessário, depois da gente avaliar o paciente, ter toda a bateria audiológica e não ser encontrada nenhuma causa audiológica? Dentro da terapia sonora, a gente também tem um treinamento auditivo, acusticamente controlado, que é a terapia que a gente habitualmente utiliza para os transtornos de processamento auditivo. Só que
existem algumas peculiaridades, que a gente vai explicar isso durante o curso, para treinar esse sistema auditivo. Quando o paciente ele tem uma perda auditiva, essas habilidades auditivas elas estão alteradas, a gente vai treinando esse foco dessa via auditiva para enriquecer e gerar uma reorganização tonotópica. E os casos de neuromodulação para o zumbido, o que é que a gente pode utilizar? Como a Ana falou, a mindfulness também é uma terapia de neuromodulação. Na verdade, a gente utiliza o termo neuromodulação para terapias mais específicas, se convencionou utilizar esse termo, neuromodulação, mas neuromodulação é toda a terapia que a gente promove alguma atividade neural, gera uma rede de conexões neurais no paciente, que seria mindfulness, seria uma reabilitação vestibular, a própria terapia sonora. Isso tudo vai gerar conexões novas no cérebro, que é um tipo de neuromodulação. A neuromodulação, por meio de equipamentos, a gente pode utilizar tanto estimulação elétrica, química ou luz em áreas específicas do sistema nervoso central para ativar ou inibir essa atividade neural. Tradicionalmente, a gente divide a neuromodulação em técnicas não invasivas e técnicas não invasivas. No mundo do zumbido, a técnica não invasiva mais utilizada é a TDCS, que é uma sigla em inglês, que significa, traduzindo para o português, que é uma estimulação transcraniana de corrente contínua, onde a gente vai aplicar uma corrente elétrica constante por meio de eletrodos de superfície para modular a atividade neural do cérebro. O equipamento que a gente utiliza para fazer a neuromodulação com a TDCS é um equipamento especial. O que é que esse equipamento ele vai ter? Né? É um equipamento que ele não é ligado na rede elétrica, devido a pode ter modificações dessa rede, que vai afetar o paciente, e ele tem também uma resistência dos eletrodos grande, que atinge mais de 50 k-ohms de resistência para poder que essa corrente elétrica ela passe pelo escalpo, né, e estimule o córtex auditivo ou qualquer outra parte que a gente vai estimular. Na TDCS, a gente vai ter dois eletrodos, tradicionalmente o preto é o cátodo, né, que é um estímulo que a gente vai inibir, e o vermelho, ou às vezes tem de outra cor, vai ser o ânodo que a gente vai estimular aquela região. Esses eletrodos eles são colocados em esponjas, né, envolvidos por esponja, e a gente vai colocar uma solução salina para potencializar essa estimulação. Quando a gente faz a TDCS, a gente coloca os eletrodos na área correspondente, que a gente quer estimular ou inibir, e ele é envolvido por uma faixa. E como essa estimulação funciona no sistema biológico? Existem vários tipos de corrente, né, que a gente pode utilizar para neuromodular, né, como eu já falei. A corrente que a gente mais utiliza, por ter mais evidência científica, é a TDCS. E a TDCS, como é que funciona? O aparelho, a gente vai ligar ele na determinada área que a gente quer estimular e outra área que a gente vai inibir do sistema nervoso do paciente. E essa corrente a gente chama de uma corrente contínua e monofásica, ela só tem uma direção. Ela sai do aparelho, ela vai para o polo positivo e depois vai para o polo negativo e volta para o aparelho, né? A gente diz que é um sistema capacitivo, que a gente tem a resistência seria o cérebro, o escalpo do paciente. Essa corrente ela vai vencer essa resistência do escalpo e vai estimular esse sistema. Além da TDCS, a gente tem outras correntes que a gente já tem evidência científica, já tem pesquisas utilizando, que vão variar, né? A TDCS ela é uma corrente que ela é contínua o tempo todo, ela não vai variar. O que é que a gente varia é a amplitude da estimulação, né? O quanto de energia a gente vai colocar ali no aparelho para poder estimular essa área. E essas correntes elas podem ser variáveis, elas podem ser alternadas ou elas podem ser pulsantes. A corrente alternada, a gente perde o polo, né, de negativo e positivo, e ele vai trocando por frequência
por segundo, né? Por exemplo, uma corrente alternada de 10 Hz, ela vai trocando a cada segundo 10 vezes o polo positivo e o polo negativo para poder estimular aquela região. A TRNS, que é o estímulo de corrente elétrica por ruído randômico, ele vai ser uma corrente alternada, mas que ele vai modificar também em relação à frequência. Ele está o tempo todo modificando a frequência. Os eletrodos, quando eles são embebidos na solução salina e colocados no córtex, né, no escalpo do paciente, ele vai sofrer um processo de eletrólise, né, que a substância ele vai para o polo negativo, vai para o polo positivo e a partir disso vai ser gerada essa eletricidade que vai conduzir o procedimento. E a gente precisa respeitar os parâmetros de pesquisa que foram estipulados, porque a gente pode lesionar aquela região, pode ficar ferido, né? Porque, de qualquer forma, é uma eletricidade, a gente tem que respeitar esses parâmetros. E como é que funciona essa estimulação elétrica? Né? Quando a gente coloca um estimulador na região na região cerebral para a gente poder estimular, existem neurônios, né? Existem axônios naquela região proximal, só que existe uma rede de axônios pelo córtex. E essa rede ela vai se conectando com outros neurônios para poder fazer essa estimulação. Então, a estimulação ela não fica no nível mais alto do córtex cerebral. Ele vai estimulando outras redes neuronais para a gente ter um resultado. Né? Aqui, por exemplo, no começo desse estudo que eles fizeram, a corrente foi de 184 e no final foi 592, porque existe uma amplificação dessa corrente à medida que vai polarizando as regiões. E a área de estimulação a gente vai se basear basicamente pelo sistema 1020, que são áreas correspondentes para cada função cerebral. Né? Essas áreas elas não são isoladas, elas funcionam por meio de redes, só que metodologicamente a gente divide essas regiões para poder fazer as estimulações. Na foto existe uma estimulação magnética, que é uma das possibilidades terapêuticas também de estimulação. E as áreas que a gente geralmente estimula, que tem nas pesquisas e na prática clínica, é o córtex pré-frontal dorsolateral, que é o primeiro, o córtex auditivo, né, que aqui o primeiro pelo sistema 1020, a gente vai se basear aqui em F3 e F4. Na segunda foto seria C3 e C4. E na última foto, possibilidade terapêutica T5 e T4. Nessa revisão, a gente mostra que existem mais estudos mostrando uma efetividade maior na TDCS para a primeira montagem, tá certo? Que seria o córtex pré-frontal. E a gente tem estudos também com a TACS, sem nenhum resultado significativo, e com ruído randômico, a gente tem 8 estudos com 7 desfechos positivos nessa revisão, que é de 2023. Um desses estudos, por corrente randômica, que a Ana Luísa mostrou até na apresentação dela também, o uso de dois tipos de corrente, né, que é a TDCS e a de ruído randômico, que mostrou uma efetividade maior do que a TDCS puramente. Em relação à fotobiomodulação, que seria outra possibilidade terapêutica, a gente pode utilizar tanto o laser de baixa intensidade como os LEDs. A fotobiomodulação, ela é o uso de uma luz que ela é terapêutica, ela é não ionizante, ou seja, ela não é capaz de fazer pela célula algo que a célula já não faria. O que a fotobiomodulação faz, assim como a neuromodulação com as outras correntes, é a gente acelerar um processo ou inibir esse processo. Só que é uma possibilidade terapêutica a mais. E como é que ocorre esse mecanismo de ação da fotobiomodulação? O mecanismo de ação da fotobiomodulação ocorre na própria célula, tá certo? No processo mitocondrial. Existe uma região que a gente chama de citocromo C oxidase, que
que a gente vai estimular por meio da luz, e esse citocromo C oxidase ele vai ser estimulado para gerar ATP, energia celular, para cumprir alguma determinada função. Na literatura, a gente tem muitas revisões sistemáticas do tratamento terapêutico da fotobiomodulação para várias questões, como tratamento de úlcera, doença autoimune, dores, lesões musculoesqueléticas, agudas e crônicas, para performance muscular. São várias possibilidades de atuação, várias possibilidades terapêuticas que vão ser modificadas de acordo com o ajuste que a gente vai colocar no aparelho, que a gente vai mostrar durante o curso. E essa fotobiomodulação, a gente tem tanto evidência da fotobiomodulação transcraniana, que seria a estimulação do laser, principalmente do laser infravermelho, no córtex do paciente, para a gente inibir ou estimular o processo. A gente tem implicações clínicas também para o zumbido somatosensorial, para a gente tirar os pontos de gatilho, para melhorar a questão muscular e, consequentemente, diminuir o incômodo do zumbido também. Na minha dissertação de mestrado, a gente utilizou o laser transmeatal, que é o laser que a gente coloca dentro do meato do paciente. A gente fez uma estimulação bilateral associada com a reabilitação vestibular e a gente mostrou que em todos os processos avaliativos para o zumbido, houve uma melhora considerável do sintoma em relação ao grupo placebo. E a gente também fez uma estimulação em 30 orelhas do laser com potenciais de curta latência, tanto o PEAT como o eletrocócleo, e a gente obteve modificações, né, na eletrocócleo, tanto do SP como AP, e essa relação SP e AP, demonstrando que o laser ele é capaz de chegar na orelha interna e possibilitar mudanças eletroquímicas. E assim como a gente já tem evidência científica também do uso combinado, de tanto estimulação do sistema nervoso associado com a fotobiomodulação periférica. A gente vê, por meio desse estudo, que o uso da neuromodulação por estímulo magnético associado com a laser terapia, fotobiomodulação transmeatal, eles obtiveram uma combinação melhor em relação ao THI, os scores do THI. Então, basicamente, isso de possibilidades terapêuticas que a gente tem na clínica atualmente. Queria abrir para as perguntas. A estimulação transcraniana tem trazido bons resultados para o zumbido? Como e como são as sessões? É demorado? É rápido? Como é que é feita todo esse trabalho? Fala um pouquinho mais para a gente, porque a gente se interessou bastante pelo tema e seria importante você passar um pouco dessa prática. Então, geralmente em pesquisa científica, a gente tem as terapêuticas de forma isolada, né? A gente tem várias pesquisas que mostram a quantidade de sessões diferentes. Geralmente é a TDCS, né? A TDCS de forma isolada ela já tem bons resultados. A depender de onde a gente vai estimular, essa estimulação ela vai depender também muito do que o paciente ele fala durante o processo de avaliação de anamnese. A gente vai vendo quais são as áreas que estão mais afetadas para aquele paciente, para a gente possa estimular ou inibir a região que seria mais adequada para o caso dele, né? Que aí cada paciente ele vai melhorar de formas diferentes, porque existem particularidades de cada cérebro que sofre do transtorno do zumbido. Geralmente, a neuromodulação por corrente elétrica, ela é feita de uma forma mais acelerada, né? Mais acelerada e mais intensiva, né? A gente vê através do processo de avaliação do paciente que existem na clínica atualmente que eu faço são duas possibilidades terapêuticas.
A gente faz 2 semanas interruptas, né? Que aí seria o paciente ele vai os 5 dias na semana para o consultório durante 2 semanas. E existe, a depender também da demanda do paciente, a gente fazer 15 sessões de neuromodulação, de corrente elétrica, né? A primeira semana sempre é um pouquinho mais intenso, os 5 dias. Depois, na segunda e na terceira, a gente faz 3 dias de estimulação. Na quarta e na quinta, a gente faz 2 dias. Mas vai depender muito do paciente, que a gente não pode fazer essa estimulação por muito tempo prolongado, né? Porque o que é que a gente está fazendo? A gente está estimulando ou inibindo uma determinada área. Só que se a gente estimula ou inibe muito aquela determinada área, ela vai entrar em processo de habituação, né? Aquela estimulação ela vai encontrar uma fadiga e não vai surtir mais efeito, assim como se a gente estimula uma determinada área, é, vai existir uma demanda do sistema nervoso diminuir outra determinada área. Então, a gente vai sempre dosando para ver o que é que se enquadra melhor naquele paciente. Perfeito. Aqui tem a Mônica está parabenizando pelas aulas. Foi fantástica mesmo, foram fantásticas mesmo. A gente percebe que aqui as aulas passam, sim, informação, embora a gente tenha a organização do curso e a proposta de um curso de aprimoramento, em momento nenhum a gente deixou de passar as informações aqui. Isso é muito importante, porque isso demonstra a vontade dos profissionais em compartilharem, sim, o conhecimento em qualquer situação. Sem dúvida nenhuma, estão de parabéns. Tem uma pergunta aqui a Da respeito de Simone. fotobiomodulação. Em que casos a gente tem essa indicação da fotobiomodulação? Então, o que acontece? O vermelho ou infravermelho, se a gente for falar de estimulação transmeatal do paciente, a gente vai utilizar o infravermelho, porque ele tem um comprimento de onda maior para poder chegar no tecido-alvo que a gente quer irradiar, né? Que seria o sistema auditivo do paciente. O vermelho ele vai ficar mais é, na parte da membrana timpânica. O que acontece? Existem casos também que eu utilizo o vermelho. Por exemplo, o paciente que tem síndrome de tensor do tímpano, que a gente precisa melhorar essa mobilidade associado com exercícios para a tuba auditiva, a gente vai utilizar o vermelho. Essa dosagem ela também vai depender se o paciente, por exemplo, ele tiver um zumbido de origem somatosensorial. A gente vai utilizar uma dosagem, como na motricidade orofacial, para quebrar aquele padrão de pontos de gatilho ou para fortalecer determinada musculatura que esteja descompensada e que esteja gerando esse zumbido. Em relação ao zumbido somatosensorial, por exemplo, eu atendi umas 2 semanas atrás um paciente que a gente estava tentando procurar, né, o que é que estava acontecendo, porque esses pontos eles estavam sempre voltando, né? A gente fez uma avaliação de mastigação nele e a mastigação toda alterada, e então a gente partiu para trabalhar a musculatura para fortalecer aquela mastigação dele. Na semana seguinte ele já voltou com um sintoma muito mais brando, só com uma modificação da laser e da função que ele estava gerando os pontos de gatilho. Em relação à laser também transcraniana, a gente vai utilizar outro tipo de raciocínio, vai depender da área que a gente vai irradiar. Então, vai depender muito da área que a gente vai poder trabalhar, tá certo? Mas o que mostra os estudos é que o melhor para o zumbido, para a parte coclear, né, o que os estudos vêm demonstrando melhor efetividade é o comprimento de onda infravermelho e com uma dosagem um pouquinho maior. E o treinamento acusticamente controlado, ele é feito em cabine? Pode ser feito em cabine, como pode ser feito sem a cabine também. Vai depender muito do paciente, né? Porque existem pacientes, por exemplo, que têm
uma assimetria de orelhas, então a cabine ela vai me auxiliar nisso, que aí seria basicamente a mesma lógica que a gente utiliza para pacientes de transtorno de processamento auditivo, né? Que a cabine ela é essencial, principalmente quando o paciente ele apresenta uma disaldia, uma ambleodia, que são características mais do TEPAC. Então, vai me auxiliar. Só que o treinamento auditivo, a base dele mesmo é a gente trabalhar, principalmente, que tem mais pesquisa, é os critérios de ordenação temporal, né? Para a gente trabalhar com o paciente as questões temporais, se o som ele é agudo, se o som ele é grosso, se o som ele é longo, se o som ele é curto, e trabalhar a questão de figura fundo, né, do paciente. Porque uma queixa muito comum é de quando vai em ambientes, restaurante, shopping, aumenta a hiperacusia e o zumbido ele acaba disparando mais, né? A gente vai trabalhando essa via auditiva do paciente por meio dos exercícios e vai tendo uma reorganização dessa via auditiva. E só um comentário a mais em relação à fotobiomodulação, é que eu geralmente falo, né, para as pessoas, que às vezes as pessoas se empolgam, vê os resultados positivos das pesquisas e saem aplicando. Paciente de voz, ninguém vai para o consultório para só aplicar o laser e o paciente ir embora. Paciente de motricidade também, não só aplica o laser, o paciente vai embora. Então, pesquisa a gente faz isolando as variáveis, mas na prática clínica, o paciente ele precisa de uma função, né? Que essa função ela pode ser adquirida tanto numa terapia sonora, a gente vai estar ativando essa via, como a própria mindfulness, que é uma estratégia terapêutica muito rica. Exatamente. Aí você falou realmente o mistério, quer dizer, o segredo de tudo, né? Sem função associada não tem nenhuma terapia que funcione, sem dúvida nenhuma.